Qual a diferença entre um chefe, um gerente e um líder? E você? Você se considera um bom chefe, um bom gerente ou um bom líder? O que ainda falta para você se tornar um bom líder? É sobre isso que nós vamos discorrer aqui no nosso canal, logo após a nossa vinheta tradicional. Aguarde só um instante. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jerônimo, seu coach de alta performance para gestão de negócios, empreendedorismo e liderança. E o assunto de hoje aqui é chefe, gerente e líder. Qual é, na verdade, a diferença entre esses três conceitos? O que é que de fato você está fazendo hoje? O que é que você está praticando? Chefia, gerência ou liderança? Como é que a gente pode fazer para evoluir um pouco mais esse conceito, a fim de sair do estágio de chefe para o estágio de líder e assim por diante? Porém, antes de a gente discorrer sobre tudo isso, eu vou fazer aqui mais uma vez aquele velho pedido tradicional. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Não esqueça de deixar aqui o seu like, isso ajuda muito para o meu canal. Já sou de antemão agradecido aqui pelo seu like e, de alguma forma, permaneça até o final, porque eu vou colocar aqui a diferença que eu considero básica e fundamental para você saber exatamente a distinção entre ser chefe, ser líder e ser gerente. Tranquilo? Então vamos em frente. Bom, o que é ser chefe? Esse é um conceito antigo. Esse conceito vem lá da escola da administração científica, lá do Frederick Taylor, engenheiro que trabalhou muito com os conceitos iniciais de produtividade, de metas, objetivos e assim por diante. Então, chefe, feitor, capataz, supervisor, encarregado e coisas do tipo são termos que já vêm lá do início do século passado ou do fim do século XIX e que até hoje permanecem, perduram. Mas chefe é algo que eu considero assim um pouco meio pobre, digamos assim. Ou seja, é algo que a gente usa muito mais naquele linguajar diário e que não denota, naturalmente, o verdadeiro sentido da palavra. Portanto, na maioria das vezes, é até um termo que eu diria dispensável. Se eu tivesse que ser chamado de chefe, seria só em momentos de descontração. Embora a gente saiba que nos corredores, né, lá no restaurante da empresa, lá naquele bar onde a gente brinca e fala mal do chefe, obviamente essa palavra, na maioria das vezes, ela é inevitável. Portanto, esquece esse conceito de chefe. Chefe fica sempre para as horas de descontração, mas no dia a dia a gente precisa trabalhar um pouco melhor essa palavra. Por outro lado, gerente já é um termo mais nobre. Primeiro porque exige o quê? Uma certa formação, uma boa experiência, ou seja, de quem já lidou com pessoas, está atrelado geralmente a uma estrutura organizacional, a uma hierarquia dentro da empresa e, por fim, na maioria das vezes, gerente ou cargo de gerente define um status. Quando você é promovido de coordenador, de supervisor ou de chefe de equipe ou líder de equipe e ascende ao cargo de gerente, a primeira coisa que você pensa é: poxa, será que vai estar lá naquele meu cartãozinho de visitas gerente de operações, gerente financeiro, gerente de RH? Aquilo de certa forma te eleva. É uma simbologia, mas não deixa de ser importante. Por quê? Porque de alguma maneira, claro, exige responsabilidade, exige o quê? Dores, escolhas e consequências, né? Essa pré-avaliação, porém te dá um certo status. E todo mundo quer ter naturalmente esse status de gerente. Está lá na pirâmide do Maslow, aquele senso de pertencimento, de reconhecimento e assim por diante. Então o gerente, ele está um pouco acima. Ou seja, ele já tem toda uma exigência, todo um protocolo, toda uma base de formação, de conhecimento, de experiência e assim por diante. Por fim, o líder, meu amigo. O líder está num outro nível, está num outro patamar. O líder já atingiu a maturidade, ele já ultrapassou esse estágio de chefia, já ultrapassou esse estágio de gerência, está lá na frente. Ou seja, o líder, ele consegue conciliar esses conhecimentos técnicos com os conhecimentos da vida, da experiência, o saber lidar com gente. O líder está num outro patamar. O líder
requer competências, habilidades, virtudes que extrapolam e muito a condição de chefe, de gerente, de supervisor, de coordenador ou o que quer que seja. Lembre-se, você pode ser líder em qualquer cargo que você esteja, mesmo que você não tenha o cargo de liderança ou o cargo de chefia. Conheço boas pessoas ou pessoas que são muito boas lá, como a gente brinca, no chão de fábrica, pessoas que estão abaixo de gerentes, que são na maioria das vezes muito melhores do que os próprios líderes, que estão acima com seus títulos imponentes e assim por diante. O líder está em outro estágio. Ele já ultrapassou o estágio do conhecimento, ele já ultrapassou o estágio da liderança ou da gerência propriamente dita, que é bem mais técnica, e ele está num estágio mais de maturidade, no estágio de desenvolver pessoas, de liderar, por exemplo, pelo exemplo e assim por diante. Portanto, cada vez que eu pergunto para os meus alunos, para os meus clientes de coaching, qual é o seu conceito de liderança? Todos têm lá, de alguma forma, algumas palavras-chave, mas na prática, se eu tivesse que definir o que é de fato ser líder, muitos teriam dificuldade. Eu posso fazer várias associações ao cargo de líder ou ao perfil de liderança. Pessoas que treinam e formam pessoas, pessoas que desenvolvem outros líderes, pessoas que criam novos líderes. Aí nós podemos transitar devagar por N definições. Mas o que é, na prática, ser um líder? Então eu vou usar aqui uma definição que eu adoro, que é de um autor brasileiro, um treinador chamado Antônio Limão Ervilha. Eu tive a felicidade de um dia fazer um curso com o Limão, como ele é conhecido no mercado. Foi lá em Jaboatão dos Guararapes, em 2000, quando eu estava na empresa Volvo, e foi o primeiro curso que eu fiz pela empresa, e de lá eu saí diferente. O Limão faz uma distinção muito bacana, a qual eu carrego comigo até hoje, do que é ser gerente e o que é ser líder. E essa comparação é que eu vou fazer aqui a partir de agora, esquecendo um pouquinho este conceito do chefe, que eu considero um pouco mais pejorativo do que técnico ou do que líder e assim por diante. Vamos ver o que é que o Limão diz a respeito do que é ser gerente e o que é ser líder, e você vai ver se, de certa forma, você comunga com ele também. Gerente comanda seu pessoal. Líder puxa através do seu exemplo pessoal. Então a primeira palavra bacana que vai ficar aqui, a primeira palavra que você vai guardar, liderança é pelo exemplo. Não é o que você diz, é aquilo que você faz. Lembre-se lá do James Hunter, da liderança servidora. Os exemplos sempre arrastam mais do que as palavras. Portanto, líder, você só será líder quando você puxa através do seu exemplo pessoal. Gerente ordena para que o trabalho seja feito. Líder inspira o pessoal para fazer o trabalho. Como é que as pessoas veem a tua forma de comandar? Será que elas, numa piscada de olho ou num simples olhar, elas sabem exatamente o que tem que ser feito? Você precisa o tempo todo estar sobre elas com o chicote e o cronômetro, como eu brinco sempre, para que elas realizem aquilo que tem que realizar? Será que as pessoas simplesmente são inspiradas por você, porque sabem que de fato fazem parte de uma equipe, que tem alguém que se preocupa com elas, que de certa forma foi treinada por ela e assim por diante? Para pensar a respeito. Gerentes cultivam obediência. Líderes cultivam independência e aprendizado. A diferença é brutal. Não tenha medo de ter de ter subordinados, pessoas na equipe que sejam melhores do que você. Faz parte do jogo. Aliás, eu sempre digo, tenha pessoas melhores do que você na equipe. Eu já comentei aqui em outros vídeos. Eu tive em grandes empresas, e numa delas em especial, 4 pessoas que eu tenho certeza absoluta, naquela época, eram muito melhores do que eu. Inclusive engenheiros, pessoas com 30 anos de experiência, pessoas que de fato me ajudaram muito. E eu, completamente inexperiente, só cresci, só me desenvolvi, só pude ir adiante porque de fato eu tinha pessoas melhores do que eu. Gerentes consideram-se parte de um clube, o clube dos gerentes.
Líderes mantêm espírito de equipe e companheirismo. Olha só que diferença. Quando eu me sinto gerente, a tendência de fato, e quando eu priorizo ou dou mais importância para o cargo do que a atividade, do que as pessoas, provavelmente eu me separo, eu me isolo. Até porque sempre, como eu digo, ser gerente ou ser líder tem um preço a ser pago. Portanto, como é que você mantém o espírito de equipe e o companheirismo, o respeito e o companheirismo? Só se você estiver numa condição diferenciada, acima, ou seja, num nível, num estágio muito superior em termos de consciência, de aprendizado, de maturidade e assim por diante. Gerentes geralmente aceitam o crédito pelo êxito. Líderes atribuem o êxito à equipe. Isso é o que eu chamo de liderança nível Jedi. Lá, mestre Yoda, ou seja, estou num nível tão alto, tão elevado, eu sei que o resultado é importante e eu sei que eu também tenho participação nisso. Mas quando eu consigo compartilhar, dividir, fazer com que as pessoas que estão lá na minha equipe, tão importantes quanto, ou até mesmo atribuir o êxito àqueles que participaram ativamente, que suaram a camisa e que merecem o respeito, a consideração, o crédito pelo êxito das realizações do setor, do departamento, da empresa como um todo, tudo muda. Ou seja, aí sim eu estou no estágio máximo, no ápice daquilo que eu considero ser um líder de verdade. Espero que você reflita sobre isso. São pequenas diferenças que fazem muita diferença entre ser chefe, ser líder e ser gerente. E para fechar, fecho aqui com a frase do grande guru, do grande inspirador de liderança, Tom Peters. Chegar ao topo é fácil. Difícil é conquistar o respeito do grupo. Eu espero que a partir deste vídeo, um pequeno insightzinho, com esse pequeno insight, com essa pequena reflexão, você consiga naturalmente atingir o ápice da liderança, se tornar um líder acima de tudo. Gostou do vídeo? Não esquece, deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber as nossas notificações. Se ainda não se inscreveu, agradeço imensamente por se inscrever no meu canal e me acompanhe aqui semanalmente com 2 ou 3 vídeos que eu faço questão de disponibilizar para ajudá-la a crescer ainda mais como líder e como pessoa. Um grande abraço, muito obrigado por confiar no meu trabalho e até o próximo vídeo, se Deus quiser.